conexão tava ruim. Vamos continuar o nosso papo, né? Já para a delegada Terezinha. Aqui. Foi. Conseguimos aí? Foi. Acho que a internet... Eu tô com 4G, mas às vezes não dá Mas para... aqui também às vezes cai, é difícil, não tem. Não existe nada perfeito, né? A gente também Nada. está querendo demais. Mas a gente falava dessa coisa, né, do gatilho, né? E daí do moço, do motivo pelo qual o moço cometeu toda essa situação e a Então, culpa do Estado. então eu gostaria de ter um contato com essa pessoa, porque matou a filha. Ah, porque minha filha sofreu sem a mãe. Porque matou a sogra porque ele tinha raiva dela, né? E porque matou a mulher porque estava mandando ele embora, na verdade. Ele não trabalhava, mas é aquela coisa assim das pessoas não entenderem, não conhecerem o perigo, porque não dá para saber. Às vezes você tem um agressor, vamos falar um pouquinho do perfil do agressor, né? Às vezes você tem um homem estúpido, bronco, agressivo, mas ele nunca vai te bater. Nunca vai. E aí você tem aquele homem pacato, que não reclama de nada, que é quieto, um dia ele pega uma faca, vai e te mata, né? Não, Sim. a gente não sabe qual é o gatilho. O que a gente sabe é que estas pessoas precisam de uma intervenção, antes mesmo até de você tratar como polícia. Porque pode ser que você recupere uma família se você conseguir trabalhar todos eles juntos. Se você conseguir com que esse homem entenda que a bebida está fazendo mal para ele, que o fato dele estar desempregado não significa que ele é um cidadão inútil na casa dele, que ele pode substituir esse trabalho que ele não está conseguindo fazer dentro de casa por tarefas dentro de casa que também têm um significado, né? Então, é muito bacana os homens que gostam, né, de cozinhar, e, e que ajudam a mulher, né? Então, um vai dar banho, outro vai fazer a janta, porque aquela coisa de que o homem chegou em casa, eu deito no sofá e espero ser servido, e a mulher vai naquela loucura, vai dar banho no filho, fazer a comida, dar a janta, põe não sei o quê. E o homem não sente isso como uma coisa muito importante. Então, alguém tem que dizer para ele: você sabia que seu filho vai se lembrar sempre que você fazia isso para ele? Né? Que não era coisa de mulher, coisa de mãe. Né? Ler uma história. Quantos homens lêem história para os filhos? Né? Mas é o que vai ficar, é o que ele vai lembrar. Agora, a gente precisa trabalhar a mulher, porque quando o homem está desempregado, muitas mulheres cobram muito o tempo todo. Né? E às vezes ele está tentando. Então, é preciso chamar essa mulher. Você sabe se ele não quer mesmo trabalhar, se ele é vagabundo mesmo, ou se ele tem algum problema de comunicação, tem vergonha, por exemplo. Tem homem que não consegue trabalhar numa coisa mais simples depois que ele perde o emprego. Né? Então, ele é um engenheiro, ele não quer virar motorista de Uber. Né? E por quê? Por questões de vaidade. Então, não é, ele é uma pessoa? Não, é uma pessoa que precisa ser trabalhada. Uma Ele tá pessoa. ferida no ego, né? Não é, Ele é tá... o ego, exatamente. Então, por isso vai começar. Os filhos vão ser felizes se os pais brigarem? Não, nunca serão. Nunca. Nunca serão. E vão seguir os mesmos caminhos, Exato. É bem né? isso. A tendência é seguir o mesmo caminho, Tanto os infelizmente. meninos, tanto os homens como as mulheres, né? Há uma tendência muito grande dos homens agredirem suas esposas, homens, se calarem. A minha mãe fazia assim, depois a coisa acalmava, né? Porque você sabe, o confronto é muito ruim, porque quando você parte para revidar uma agressão, seja ela física ou verbal, você está alimentando, né, o mal. E isso Com pode não toda acabar bem. certeza.
não é? Nunca vai acabar bem. Então não tem Acho fórmula, né? Não tem fórmula. Não tem, infelizmente, é difícil. O ser humano é peculiar, mas se o ser humano seguisse os princípios básicos da Bíblia, né? Sim, Amar ao próximo, como muita tinha coisa que não ser. ia acontecer. Muita coisa não ia acontecer. Porém, a gente não pode, não tem como salvar todo mundo. Não, Mas a gente consegue, por exemplo, com o seu exemplo de batalha, com todos esses exemplos que você nos contou aqui, de famílias, o porquê às vezes acontece agressões, o porquê acontece às vezes dos homens chegarem a esse ponto, ou de mulheres, às vezes até porque o real motivo de uma separação. E realmente não é o primeiro passo na delegacia em alguns casos. Tem casos que sim, com toda sim, certeza, sim. é muito Ah, necessário. sim. Agora, tem casos que é necessário uma ajuda, Uma intervenção, né? sim. E se a gente for pensar, né? Quando a pessoa casa, ela tem os padrinhos. E os padrinhos são para isso. É, Não é não é para só para tirar tirar foto, foto. nem para pôr roupa bonita. O É, padrinho é para estar lá orientando, né? É para lá passar sabedoria, para apaziguar, né? E é aí exatamente isso. a gente precisa de mentores na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. E tudo, e se a gente olhar ao nosso redor, tudo mostra pra gente, né? A gente, quando entra na escola, a gente tem um mentor que é a nossa professora, que vai nos ensinar. Na faculdade, quando vai se casar, o padre chega e conversa, o pastor chega e conversa, tem os padrinhos, são esses que têm que buscar ajuda. Tem as pessoas mais próximas, obviamente que a gente precisa ter sabedoria em como buscar ajuda, em quem se espelhar. E também não vai querer, por exemplo, o marido querer que casou, querer levar uma vida igual, com os amigos solteiro. A mulher levar uma vida vestindo assim como as meninas, as amigas solteiras. Obviamente que a mulher deve se vestir como ela se sentir confortável. Mas a partir do momento que ela é casada, ela tem que se dar ao respeito e dar ao respeito ao marido. Não porque o marido vai dizer para ela que roupa ela vai usar, mas é que quem tem que admirar ela como mulher é o marido e nada e ninguém mais. E vice-versa. O marido também não precisa, vamos brincar assim, ir com uma sunga branca na praia. Ele também tem que respeitar a mulher, não é? Eu não tô falando assim como uma coisa careta, uma coisa É, tipo falando que, ai, não pode pôr roupa decotada. Não, tudo com o seu limite, mas não como uma mocinha solteira indo numa balada. Porque hoje, para ser admirada, porque quem vai admirar ela agora, ela tem o marido dela e vice-versa. Acho que tem tantas coisas que a gente que poderiam ser pautadas na vida do ser humano, do homem, da mulher, nas nossas vidas, né? De maneira que não trouxesse tantas divergências. Obviamente que, mesmo com tudo isso, seria importante, né, um projeto social dentro das escolas, porque eu tenho certeza que a professora, quando vê os agressores já patológicos, ela já começa a os reconhecer na escola. no comportamento, né? Sim, A professora é a primeira a conhecer o seu filho fora de casa, né? sim, Porque você conhece o seu filho naquilo que ele quer se revelar. Agora, sim. naquilo, isso vale até para todo ser humano, né? Eu às vezes falo assim, nossa, às vezes uma pessoa fica casada com outra 20, 30 anos, aí um dia ela descobre que aquela pessoa já tinha outra família, tem filhos de outra família, ou seja, um ser humano que nunca se revelou, né? E Desconhecido. desconhecido, não é aquela pessoa que você casou, né? Você nunca escondeu nada daquela pessoa, mas aquela pessoa escondeu tudo de você, né?
Então, eu acho assim, essa questão assim do relacionamento, eu tenho muita dificuldade, porque assim, eu sou uma mulher que luto muito pelas mulheres, né? Então, eu sou uma feminista das antigas, que ainda acredita que certos comportamentos não cabem na realidade hoje. Então, se você pegar uma feminista mais radical, existem vários níveis de feminismo, tá? Tá até saindo uma matéria, eu vou mandar para você, que eu escrevi na revista Staff, que chama As Ondas do Feminismo, né? Como ele começou, como ele evoluiu, como ele está hoje. Nós estamos já entrando aí na quarta geração do feminismo, né? E o que as feministas mais radicais pregam? O corpo é dela, ela é livre. Mas quando a gente se casa, aquele corpo ele se torna um templo, né? Que você tem que preservar, não só por sua conta, mas assim, se você quer a liberdade de usar seu corpo, você não pode viver um relacionamento com um homem que não pense como você. Com toda Porque certeza. não é a primeira vez que você usar uma roupa que ele se sinta assim exposto, porque o problema é que a pessoa assim, quando a mulher se apaixona, ela se transforma completamente. Ela se transforma no que aquele homem gostaria que ela fosse. E a gente tem um feeling, a gente sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, a gente vai pegando e a gente deixa de ser a gente mesmo. Isso acontece com todas as mulheres, tá? Então, a gente vai se moldando. Ai, que bacana, ele é carinhoso, aí você é carinhosa. Ai, que bacana, ele gosta de futebol. E senta e pega o balde de pipoca, vai comer pipoca junto com ele, assistindo. Coisa que ela nunca faria, porque ela não gosta de futebol. Mas ela assiste, que ela quer dizer para ele que ela é essa mulher, que entende, que faz o que ele faz. Bom, Vai ser a companheira que ele deseja. é a tal da sedução, né? Que antigamente a gente dizia, existem algumas frases machistas que a gente nem deve repetir. Tipo assim, nossa, como você cozinha bem, tá boa para casar. Né? Essas coisas caíram de moda, não tem mais esse negócio de mulher prendada para casar. Hoje ela pega o celular e o delivery entrega uma comida muito melhor do que ela faria. Né? Então, não é mais necessidade que a mulher seja prendada. Né? Mas se ela for prendada, ela tem um diferencial de quem não é prendada. E Sim. é algo positivo, porque ela pode surpreender, né? Então, Uhum. eu acho que quando a gente fala assim, os antigos diziam, briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu consigo ver nos antigos muita sabedoria, porque o que ele está dizendo? Espera um pouco, né? O que você está vendo pode não ser o que você está vendo. Por isso fala no Calma. Média, né? Os antigos não entravam na discussão dos casais, porque eles entendiam que esses casais têm particularidades que não dividem com ninguém fora das quatro paredes, né? Segredos mútuos, desejos mútuos que você não exterioriza. Sim. Então, quando eu falo para você a delegacia é o último lugar, porque eu acho assim, começou a me ofender. Alguém tem que conversar com esse homem, junto com você, para ele entender que não pode, que isso que ele está fazendo está errado, que isto vai levá-lo a uma separação. Você já coloca nele a culpa da separação que vai ter amanhã. Porque se a gente não intervém logo nesse começo, amanhã ele vai achar que ela deu causa à separação. Ele não vai se achar um sujeito ativo do fim do casamento. Ele vai se achar o coitado. Sim. Né? Então, é muito difícil. Eu sempre digo aos meus alunos na academia de polícia, né? Uma coisa é chegar a uma ocorrência de assalto na sua delegacia. Está lá o cara preso, a família. Eles não têm laços, eles não têm sangue envolvido. Outra coisa é aquele pai e aquela mãe daquelas crianças que estão junto na ocorrência. Há vínculos. Para aquela criança, aquele pai não é um monstro, né? Para aquela criança, aquele pai é o pai dela. E talvez ele estivesse nervoso, talvez ela vai tentar justificar
porque o amor de sangue é uma coisa assim que suporta tudo, né? Tudo. E as mulheres morrem quando elas dizem não, né? Quando elas falam, não, agora acabou de vez, o sujeito fala, mas peraí, há um mês atrás ela estava comigo. Então, assim, a mulher também tem que entender que se ela não ama mais, ela não pode, às vezes, mostrar que ama e às vezes mostrar que não ama, né? Ela precisa ser firme. Então, tipo assim, a gente não está mais dormindo junto, mas a gente saiu, os dois encheram a cara, dormimos. Ótimo, maravilhoso. Como é o dia seguinte? Você tem vontade de dormir de novo com aquele homem ou você já perdeu a vontade e você precisa beber para estar com aquela pessoa, para fazer amor com aquela pessoa? Tá errado. Porque se você precisa do álcool como estímulo para o sexo, alguma coisa não está bem. Porque o sexo, pelo sexo, ele não faz sentido, né? Não, Não nenhum. é? Então, eu Ele é preciso vazio. beber para dormir com meu marido, ou eu preciso estar bêbado para dormir com a minha mulher. Sabe? Eu acho isso, assim, aviltante. Acho isso. Acho que esse casamento já acabou. Se Há chega nesse muito ponto, tempo. há muito. Agora, é claro que você já ia sair, tá tudo bem, você bebeu, há um estímulo, a coisa fica mais quente, não tem problema, eu acho super bacana. Agora, se eu não beber. Por que eu estou falando isso? Eu fui gravar um programa esses dias numa rádio e os meninos lá, os cantores, né? Fiquei na mesma mesa que eles e tal. E eu me encantei com o nome da música. O nome da música é Não Existe Mulher Feia. E eu falei, nossa, que bacana, né? Quando ele começou a cantar a música, eu quase desmaiei. Eu imagino qual é a música. Eu não Não conheço. existe mulher feia. É É o nós que homem que bebe bebeu pouco. pouco. Olha a frase, é nós que bebe pouco. Então, gente, aí de vez em quando vem essa frase na minha cabeça, porque eu fiquei com uma cara de tacho, porque eu estava elogiando a música. Quando eles começaram a cantar, é nós que bebe pouco, é mais ou menos assim, né? Bêbado vale tudo. É muito ruim, muito ruim. Muito, mas aí se a gente pensar assim, né? Eu, eu já ouvi essa frase, mas não nessa música que eu não conheço. Se a gente pensar assim, não existe mulher feia. Existe mulher sem estar cuidada. Pega essa mulher que está trabalhando o dia inteiro, que deu mamar a noite inteira, que lavou a casa, que limpou, cozinhou, enquanto o marido chegou do trabalho e pôs a bunda no sofá. É. Pega essa mulher e põe ela para tomar uns cuidados. Aí As sim não pessoas existe dizem mulher que feia, entendeu? é, Existe mulher de que ela abdica de si para cuidar da família. sim, Porque sim, as daí ela mulheres deixa de amam se. demais. Entendeu? Porque senão não vai ter mulher feia. Porque a mulher vai ter tempo. O cabelo ela dá um jeito, a boca ela dá um jeito, os cílios ela dá um jeito, o seio, a barriga. Não existe mulher feia nesse sentido. Por que esse homem tá falando que ele que bebeu, o homem que bebeu pouco, ou é o homem, ou a mulher que não teve condições de se prover tanta coisa, ou que ela abriu mão de tanta coisa por ela para dar para os filhos, para gerar filhos, para As mulheres, existem mulheres que tudo que entrou na casa, ela investiu na casa. Então, a casa estava pronta, ela olha no espelho, ela não gosta da barriga dela, mas ela prefere trocar a janela da casa para ficar mais moderna do que fazer uma plástica na barriga. É um exemplo que eu estou dando, que assim, as pessoas depois se cobram, né? Porque não se cuidam, quando muitas vezes ela está mais preocupada com a aparência do mundo material, sim, né? de Porque eu escolhas acho ruins, né? essa coisa que você falou, não existe. Tem um ditado que fala assim: não existe mulher feia, existe mulher pobre, entendeu? Alguma coisa assim. Mas tem mulher rica que é feia também, com todo o dinheiro que tem, não consegue ficar bonita. Aí usa o dinheiro em outras coisas, né? É. Então, eu acho assim: autoestima é tudo, né? Desde a nossa primeira fala aí que a gente estava falando, a gente acaba voltando no mesmo ponto, né?
do se gostar, do estar aberta a. E não adianta. Quando você encontra, você como profissional, advogada que é, uma mulher de Deus, muito espirituosa, uma mulher virtuosa, você, né, Kelly? Sou. Você sabe que, às vezes, a nossa voz ecoa no deserto, porque aquela pessoa não está afim de ouvir o que a gente tem para dizer. Ela tem a verdade Jamais. dela, né? Põe a verdade dela na cabeça. Agora, se você for lá e disser o que ela quer ouvir, por que, que um monte de gente cai na mão de advogados que, na verdade, vendem uma coisa que não vai acontecer? Não, olha, você não vai ser condenado. Eu inocento você, né? E a pessoa acredita e vai e acredita. Quando ela se frustra, ela coloca a culpa no advogado, né? Ela nunca parou para pensar que a culpada pode ser ela, que não aceitou essa possibilidade, porque ela deveria ter perguntado: e se ele for condenado? Eu deixo de pagar seus honorários, né? Ou assim, e se ele for condenado? E se eu for condenado? Porque o advogado, ele é um profissional que ele vai defender a pessoa até o último minuto. Mas tem advogado que sabe que existem crimes indefensáveis e não tem coragem de chegar e dizer: olha, eu vou trabalhar para ele pegar a pena mínima, Mas né? você vai Mas ser a preso. mínima ele vai pegar, entendeu? A Sim. mínima ele vai pegar. É daí para o mínimo que eu puder. Então, se até 10 anos, eu vou tentar ficar no 5, no 6, no 7. Mas dizer que eu vou inocentar, mas tem advogado que faz isso. Não só advogado. Todas as profissões têm os Não, mas vendedores de em todas as ilusão, áreas, em não todas as é? áreas. Esses dias eu fiz uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação trabalhista, eu falei pro advogado dele, da outra parte, eu falei assim: fala pro seu cliente que ele vai perder e vai ser muito pior. Não tô falando para mim como profissional, nem falando que eu ia ganhar a ação dele, mas é que tem casos que a gente sabe o resultado como profissional. Que não tem, já é praxe, né? Já é praxe, a gente já É, sabe. E aí a gente vê que, como tem em todas as situações da vida, o advogado, conclusão, foi condenado. E muito, muito condenado. Eu falei assim, eu de boa fé, eu fui lá, eu falei: avisa o seu cliente. Para mim, independente, mas avisa o seu cliente, porque eu sei que a pessoa também não é ruim. Ela só estava sendo um mau patrão naquele momento. Mas eu falei assim: avisa ele que ele vai perder. Né? Aí eu falei assim, é a lealdade, né? As mulheres, elas têm. Eu acredito muito nas mulheres, né? Tanto é que eu as dedicatórias minhas de livro para fulana, com amor, sim, eu amo as mulheres, né? E é assim, houve um tempo da minha vida que eu talvez não dissesse isso, porque talvez aquela pessoa não merecesse, né? Mas eu não conhecia. Então, para mim, todas as mulheres são maravilhosas. E mesmo aquelas que caem no erro, mesmo sim, aquelas que me desprezam, né? Porque é difícil, o relacionamento entre mulheres é muito difícil, Kelly, muito. existe uma Então, competição, né? Porque é o que você falou. Em vez da mulher se entrelaçar, né? A mulher se vê como força. Olha bem, aquele homem, ele tem o hábito de trair. Aquele homem, ele não é um bom pai. Aquele homem, ele agride. E essas mulheres, um exemplo, se entrelaçar, obviamente que vai ter esse tipo de homem vai ser excluído e os que não quiserem ser excluídos vão mudar o comportamento. Só vai que ficar existe mais uma difícil para ele, né? Vai ficar mais difícil. vai dificultar. Só que não. As mulheres têm um hábito de competitividade e falar assim: não, mas comigo vai ser diferente. Eu vou mudar esse cara. É o fim dela. Meu Deus, nem a mãe dele mudou, não vai ser a É, gente. Porque daí entra o lado competitivo da mulher e entra o lado também da mulher, genuíno da mulher mãe, que já começa errado. Competitivo, brigando com outras mulheres de forma desnecessária, e da mulher mãe. A mulher não tem que ser mãe do marido. não. E aí, então, ela acha que vai curar o marido de uma coisa que a mãe deveria ter feito,
se não fez porque não pôde, tudo bem. Ó, vamos viver felizes daqui para frente, mas lembrando, eu sou sua esposa e você é meu marido. E em outras situações, né? Que nem a mulher vai receber um prêmio, a mulher está sendo premiada pela situação, pelo projeto, pelo trabalho, tá tendo um cargo melhor. Todas as outras mulheres falam assim: eu tenho orgulho de você. Você me representa. Eu vou lá porque você me representa. Você é mulher como eu. Você chegou aí, parabéns, porque eu sei que o seu caminho não foi fácil. Não. Mas pelo contrário, né? Daí fala assim, mas por que será? Quem será que é o marido dela? É. Será que ela tá namorando alguém muito importante? Desvaloriza a mulher. A própria mulher desvaloriza. Infelizmente. Quando eu disse para você que nós não somos, né? Eu até falo assim, nós somos tribo. Mas a gente não dança ao som do mesmo tambor, né? A gente ainda quer cada uma dançar a sua dança. E quando você está numa dança circular, os passos têm que ser idênticos. Senão eles não saem. Não vai sair para nenhum lugar. Não vai. Mas eu tenho muita fé no futuro. Eu acho que as mulheres estão mudando. Acho que toda essa campanha para as mulheres ingressarem na política, eu acho que está ajudando muito para que elas desenvolvam uma consciência do que é o poder, de onde é que elas têm que estar, né? Porque, veja assim, nós somos maioria da população e minoria na política. Pois é, a política que tem o poder, né? De tudo, né? Então, as mulheres falam assim, eu não gosto de ginecologista. Houve um tempo que as mulheres não queriam ir mulheres ginecologistas, elas confiavam mais nos homens. Quando as médicas começaram a fazer ginecologia, eram os homens que faziam. Então, tinham mulheres que não gostavam. As mulheres iam nas médicas porque os maridos preferiam que elas fossem nas mulheres. Não era nem uma escolha dela, era uma escolha do marido, né? Mas eu acho que nós já avançamos bastante, né, Kelly? Acho que... Eu tô feliz, feliz com todo o avanço, e só fico um pouco preocupada que às vezes eu acho que uma parte do avanço extrapola, que nem quando nós estávamos falando da mulher não preservar o seu corpo, o homem também, porque tudo nessa vida tem que ter limite. E a gente tem que pensar assim, né? Que tem coisas que estão ultrapassadas, mas tem coisas que são velhas e que devem ser tidas para a vida da gente eternamente. Imutáveis, né? Imutáveis. Sim. Por exemplo, se a gente não vai fazer, né? Esses dias eu estava vendo Cortella falar assim, ninguém vai colocar num restaurante lá comida de micro-ondas última geração. Vai colocar comida no forno a lenha. E a gente vai. Porque aquilo lá porque é a gente velho. quer forno a lenha, Sim, porque aquilo lá é velho, mas é bom. Né? Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que saber que é velho, mas é bom. Escutar as gerações dos nossos antepassados. E tem coisas que tem que mudar. Eu acho que a mulher realmente tem que estar no poder. Eu acho que a mulher realmente tem que ter voz ativa, que a mulher tem que ter o grau de igualdade, tem que ser respeitada. Um homem não pode se sentir menos porque a mulher é superior a ele, tanto no trabalho quanto dentro de casa. Porém, num relacionamento entre marido e mulher, cada um tem o seu papel. No relacionamento nessa parte, tem que haver o respeito mútuo. Do mesmo jeito que o homem não pode olhar para outras mulheres para não envergonhar e realmente para não desrespeitar e não realmente, para mim, eu tenho como um pecado, por exemplo, e até a própria Bíblia diz, né? Se um olho teu te envergonhar, tira ele, né? Então aí eu falo assim, por que não a gente não levar um meio termo, né? Porque eu também penso na vida nesse sentido, né? Porque todo exagero é uma falta. Com certeza. Né? Todo exagero na vida da gente. O negócio de, assim,
tem algumas palavras são muito ruins, algumas expressões, né? Uma palavra difícil é quando a gente fala empoderar as mulheres, porque a leitura dela pode ser equivocada. Empoderar não é dar mais poder que o homem, né? Não, É fazer é com que dizer ela para se ela que ela fortaleça. Então, eu gosto mais da palavra fortalecer do que empoderar, porque poder, né, já é algo superior. Né? é, Quem tem, não é? Então, eu não gosto muito, mulheres. Eu ganhei outro dia fui fazer uma palestra e eles me deram mulheres empoderadas. A gente precisa tomar cuidado com essa expressão, porque algumas mulheres passam do limite, elas acham que elas são muito mais poderosas do que deveriam ser, né? Então, assim, mas infelizmente a gente vive num mundo, né, Kelly, que a gente precisa ter filtro. para Né? Se não tudo. tiver filtro, ninguém vai ser feliz. Aí nós temos essa onda de feminicídio. Nunca as mulheres tiveram tanto suporte para denunciar uma violência e nunca morreram tanto. Tem alguma coisa que está errada. Né? Nunca as pessoas tiveram tanto acesso a serviços, né? De psicologia, serviços públicos que antes não tinham na rede pública. E mesmo assim aumentando o número de suicídios. Né? Sim. Nunca tivemos tanto acesso à informação para sermos tão ignorantes em alguns pontos, né? Então, eu acredito que o ser humano passa por uma fase realmente de depuração. Sim, acho que é uma doente de forma psicologicamente falando. Você tem razão. É isso mesmo. É. Mas se eu ficar conversando com você, acho que eu vou até 5 horas da manhã. Nós vamos virar à noite, com Vamos, certeza. porque eu te adorei. Você é Obrigada. maravilhosa. Nossa, sensacional. Tipo, acho que meus pensamentos batem muito com o seu. Sim, Você é muito bom. sensacional, Obrigada. maravilhosa, uma pessoa assim, sem igual mesmo. Um Obrigada. exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, de mulher, né? Eu falo que mulher empoderada é a mulher que pega o seu poder para si e usa ela. Não para ser poderosa em Não para cima ser do superior. outro, mas e Exato. sim ela falar assim: eu sou empoderada, não, eu uso o meu poder. Qual que é o meu poder? Eu sou mulher. E o que a Exato. mulher faz? Mulher faz o que ela quiser. Porque a mulher ama, a mulher cuida, a mulher faz, a mulher trabalha, a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E não é desmerecendo o homem, porque a mulher é assim. O homem tem seu outro lado racional. E não vamos querer ser diferente. É maravilhoso, Deus criou assim. É porque é perfeito, né? É perfeito, é o côncavo e o convexo mesmo, né? Sim, A sim. gente, eu comecei, né, falando para você do início da nossa conversa da minha vida, né? Que quando eu me tornei delegada, qualquer coisa que eu falasse, ele dizia a delegada que está falando, está dando ordem. Você via que a confusão estava dentro dele. Não era comigo, porque eu não mudei em nada, eu fazia as mesmas coisas do jeito que eu sempre fiz. Se eu falasse para ele assim, você leva o lixo lá fora? É uma ordem? É uma coisa que eu sempre falei para ele, mas aí entrou na cabeça dele, não, agora ela virou delegada, ele era um plantonista, ela virou o delegado de saia da cidade, que é o nome do livro, né? E realmente aí aquela coisa, ela vive com homem para cima e para baixo, dentro de viatura com homem, no meio do mato com homem, nas blitz com homem. Como que eu vou ter o controle dessa mulher, né? Então, é aquela coisa do desespero. Eu, às vezes, eu não sei você, Kelly, mas às vezes eu encontro mulheres que me dizem assim: hoje eu me arrependo de ter separado. Eu Muitas. poderia ter administrado melhor. Ela não teve o socorro que ela precisava naquela hora para ela entender como ela poderia reverter aquela situação, sem necessariamente terminar o casamento. Porque muitas mulheres acabaram não encontrando ninguém na vida, porque não é porque você vai separar que você vai casar de novo. Agora, se você não sabe viver sozinha, como que você vai separar?
você vai apostar que vai aparecer um príncipe encantado na sua vida de novo? Pode ser que não. E que Pode ser ele que não sim. tenha defeito? E que não tenha defeito? Claro que pode aparecer, mas pode não aparecer. Outra coisa, é muito difícil recomeçar um casamento quando você já tem filhos com Sim. outro homem, né? Então, muitos casais se acertam, mas muitos homens evitam relacionamentos, né, com mulheres que têm filhos, não porque eles têm preconceito, porque ele, na verdade, não está apto a dividir aquele amor, ele nunca vai conseguir. Né? Ele Não, nunca vai conseguir entrar naquela bolha. A mãe e os filhos, elas têm um elo que sim. nem a morte separa. E um pai e um homem que é solteiro ainda e não tem filhos, muito mais difícil. Muito mais Porque difícil. ele não tem, nunca vai ter exclusividade. Não. E nunca vai entender por que, que a gente cede, né? Você sabe que no meu livro, a primeira frase que eu escrevi aqui, eu vou ler para você, porque eu acho que diz muito das mulheres. Está aqui, ó, na contracapa aqui. Ah, mas Eu eu acho que é a coisa já mais tô louca bonita. para ler ele inteiro. Você vem no lançamento? Vai vir? Vou. Ai, Vou. que bom, vou te E conhecer. ainda Então, vou colocar nossa entrevista no dia do lançamento. ai, que linda, obrigada. Vou Olha, sim. pensam que cedemos por ceder, perdoamos por perdoar, ou sofremos porque queremos. Mal sabem o quanto o nosso amor é resiliente. Isso Entendeu? mesmo. Não é? Eu É, acho que isso resume. Se as mulheres lessem essa frase e parassem para pensar, elas jamais iam julgar as outras mulheres. Jamais. Ela ia falar, não, se ela está perdoando esse homem tantas vezes, ela deve ter razões que eu desconheço. sim. Então, eu posso dizer para ela o que ela deve fazer. Eu posso dizer para ela o que é melhor para ela se sentir melhor. Eu posso dar uma alternativa. Você deu um exemplo aí. Não deixa trabalhar? Vai trabalhar na igreja, vai fazer um serviço voluntário, vai fazer o bem. Você vai se relacionar com outras pessoas, você vai trazer o seu marido para aquele ambiente. Sim. Né? É muito, eu adoro. Assim, eu tenho uma formação de família católica, né? Mas pela profissão de delegada, eu posso dizer para você que assim, onde tem Deus, eu estou bem. Então, se você me chamar para ir a um lugar, para fazer um culto espiritual, eu também respeito muito o espiritismo. Mas se eu ver que é um culto para fazer mal para alguém, eu não vou estar ali. Eu não quero ser cúmplice disso. Entendeu? Entendi. Eu não aceito esse negócio de feitiçaria, bruxaria, sabe? Eu também não. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu respeito quem faz, porque eles acreditam. Então, a crença de cada um é de cada um, né? Sim. Então, assim, todo ambiente que tem louvor, que tem canto, que tem oração, que tem penitência, eu vou estar. E não importa a denominação religiosa. Até porque, se a gente entrar aí no campo evangélico, eu vou dizer para você 500 denominações evangélicas. Sim, e até porque na própria Bíblia não está escrito que tem igreja. É verdade. A igreja, a Bíblia, ela não é um espaço físico, né? Ela é um espaço espiritual. Não tem igreja. A Bíblia não tem igreja. A Bíblia não fala sobre vários deuses. É um Deus só. Então, se você for evangélica, se você for em outras religiões, Deus é um só. Exato. Então, é por isso que eu falo para você. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer o bem que eu queria. Por que eu farei o mal? Por que eu faria o mal? Se eu não tenho tempo para fazer todo o bem que eu queria, por que eu faria o mal? Sim. Né? Então, é isso. É bacana a pessoa que não tem tempo de fazer o mal, né? Isso é maravilhoso. Ela usa o tempo todo dela para fazer o bem. Isso então, é tão maravilhoso. É por isso que eu falo que você estava falando assim, eu tô acordada desde as 6 da manhã trabalhando e agora ainda estamos conversando.
Mas por quê? Porque essa energia, né? Eu falo, essa vitalidade, ela vem de Deus. Porque todo momento você fazendo bem. E aí, o que acontece? O bem reflete em você. Você entrega as flores e, e o perfume das rosas ficam na sua mão. Bem por aí mesmo. Bacana, Kelly, muito bacana, muito bom conversar com você. Eu Muito bom espero mesmo. que você possa vir nessa sessão de autógrafos, se Vou você sim, com quiser toda certeza eu convidar, vou. viu? Pode convidar umas amigas, o marido, quem você quiser, fique à vontade, até porque essa é beneficente, né? Eu estou doando a renda da venda dos Eu livros vi. para o Lar Pequeno Paraíso. Então, eu falei, meu Deus, olha, eu achei um jeito, eu devia ter escrito um livro antes, né? Porque aí eu poderia, através de uma criação minha, né, ajudar com um pouco o material, porque a vida toda eu tive uma vida muito financeiramente muito regrada, porque eu sempre fui funcionária pública, eu não tenho fortuna de família, eu não tive uma atividade que eu gerasse renda. A vida toda eu trabalhei muito em troca do meu salário de servidora pública, e até hoje eu sou assim. Então, às vezes, há uma limitação, mas é a história. A gente, um dia alguém vai falar, nossa, tá vendo essa rua aqui que você está passando? Quem é? Rua Terezinha de Carvalho ou Rua Delegada Terezinha? Ah, essa mulher foi... Se eu não escrevesse um livro, as pessoas não iam saber quem fui eu, né? É um legado, né? É um É um legado. legado, é um legado. E eu acredito que não deveria ter escrito antes. Eu Ah, acredito é? que tudo na vida da gente acontece na hora e no tempo certo. Ai, Deus que vai te bacana. mostrar isso, que Muito era o obrigada. momento, e inclusive ele te inspirou a escrever esse livro naquele momento, a ponto de estar agora publicando e fazendo toda essa boa ação. Então, eu tenho certeza que os frutos vão vir de uma maneira que você sequer imagina. Porque Meu o Deus. bem que a gente imagina, Deus faz milhões de vezes mais. E Mas é você verdade. respeitou o tempo dele e soube ouvir ele falando para você agora, chegado o tempo de você fazer o seu livro, Ai, honrar o seu legado e ainda por cima ajudar uma instituição. que bacana. Que Eu penso, lindo. Obrigada, viu, Kelly? Você é muito agradável, uma mulher ímpar, sabe, uma mulher de Deus, eu já falei isso. E são raras essas mulheres, né? São muito raras. E a Bíblia diz, né? Mulher virtuosa, quem a achará, quem a encontrará, né? sim, E eu provérbios, né? acho que não sei te situar dentro assim Eu da tô aprendendo técnica, agora. É verdade. não é? Mas Mas eu assim, acredito que é quem por a isso achará? Porque com certeza não são todas. Mas a gente tá chegando. A gente que vai Deus já chegar uma hora. sabia e colocou, né? E tão verdade isso, porque por isso que eu me identifiquei muito com você. Por isso que eu estou Obrigada. amando esse nosso bate-papo, que eu não Que consigo bom. parar, porque você realmente é maravilhosa, realmente é uma mulher apaixonante. Ai, que linda. Muitas Obrigada. histórias. Eu acho que se a gente sentar para tomar um café, não vai poder ser. Vai ter que ser um vinho, alguns vinhos, para a gente Ah, passar vai, algumas vai. horas conversando, rindo, filosofando. Trocando experiências, né? Sim, sim, eu vou A estar mais gente sempre. ouvindo, mas sim. Eu digo assim, né? Eu, quando abro uma aula, porque vou dar uma aula para os meus alunos, eu digo assim: olha, eu quero fazer uma confissão para vocês. Mais do que ensinar, eu vim aprender. Eu vou morrer aprendendo, porque não há limites para o conhecimento, né? Para o aprendizado. E aí você já começa uma relação legal, né? Que o cara já fala, poxa, que legal, né? Eu tenho alguma coisa para passar para essa pessoa, né? Eu Sim. acho que o dom da comunicação não é de todos mesmo. Eu acho que Deus escolhe as pessoas certas, né? Para passar o seu legado, a sua mensagem. E acho que você, Kelly, é uma dessas pessoas assim muito abençoadas mesmo. Foi muito bom te conhecer. Vou querer, quer dizer, te conhecer pessoalmente, vou te encontrar dia Sim. 28. Vem assim, é durante o dia, dá para ir, voltar, tomar um vinho, ficar um pouco ali com a gente, tirarmos uma foto, vai ser muito legal. Vou te Aí eu esperar vou com com todo todo carinho. prazer e eu
Vou comprar esse vinho pra gente um dia que você estiver tranquila, pra gente sentar, bater papo e conversar muito, porque eu amei te conhecer. Que E bom. muito obrigada. Muito Eu que obrigada por agradeço. tudo. Vou deixar Imagina. você descansar agora, que já são quase 1h da manhã. Não acredito! São 15 para 1, porque eu adoro conversar, né? Ainda com uma pessoa maravilhosa como você, eu falo assim, ó, puxa o fio do tricô e vamos tricotar. Mas foi muito bom. Eu agradeço muito, estou à sua disposição. Eu que Se alguém agradeço. quiser meu contato, você pode passar, tá? Eu sou franca o suficiente para dizer nisso eu posso te ajudar, nisso eu não posso, mas com certeza estou à disposição, tá bom? Eu que agradeço. Só todo esse bate-papo, eu tenho certeza que as mulheres que ouvirem você vão se espelhar e vão conseguir adquirir um pouco de experiência para a vida, mudar algumas coisas, alguns É, pensamentos. eu espero conseguir. Eu falo isso no meu livro, né? Se ao menos uma mulher que ler esse livro conseguir sair de uma situação em que ela não está feliz, eu já me sinto realizada. E é incrível, eu tenho bastante feedback assim, de pessoas que leem e falam, nossa, eu sou como você, nossa, como você é corajosa, alguns pontos assim. Mas, basicamente, é se identificar comigo, né? Eu acho que isso é a mensagem que eu quero deixar nesse livro, né? Que as pessoas saibam que eu sou tão real quanto elas e que eu também acertei e errei muitas vezes, Sim, mas sempre tentando acertar, tá com bom? toda certeza. Com toda certeza. Então, meu muito obrigado. Um abraço muito apertado. Um Obrigada. fraterno abraço cheio de carinho. Que Deus lhe abençoe. Até dia 28. Obrigada pelo prazer em poder conversar tanto assim com você e te conhecer de forma maravilhosa. Obrigada. Fica com Deus. Um beijo aí para todas as Amém. mulheres que acompanham aí o seu programa e que, com certeza, também enriquecem muito. São mulheres realmente, como você disse, apaixonantes. Mulheres apaixonantes. Um beijo. Bom Tchau. descanso, fica Você, com Deus e obrigada por tudo. você também. Tudo de bom. Tudo de Tchau. bom. Tchau, tchau.